Queridos irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, aqui no canal Renato Melo. Estamos aqui para gravar a nossa leitura diária referente à nossa lição bíblica da nossa semana, que vai falar sobre as nossas armas espirituais. A lição de número 6 está profundamente rica, cheia, ampla, e a gente precisa estudar ela com afinco, a fundo, para que domingo a gente possa estar na classe ministrando com sabedoria, ministrando com todo o conhecimento dado primeiramente por Deus, para levar para a classe no domingo desse dia 12 de maio, que por sinal é o Dia das Mães, e vamos aqui desejar para todos os inscritos no canal, as nossas mães, um feliz e abençoado Dia das Mães, repleto das bênçãos de Deus. Então a lição de número 6, que fala sobre as nossas armas espirituais, como você tem acompanhado no decorrer da semana, a gente tem gravado aqui as nossas leituras diárias. A lição de hoje, a leitura bíblica de hoje, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4 também, e primeira carta de Pedro, capítulo 2, e versículo também de número 2, onde você vai acompanhar comigo aqui a leitura que já está previamente já marcada por mim, já fiz já as minhas marcações. Diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas palavras foram feitas por quem? Por Jesus, no contexto ali depois que ele sai da tentação no deserto, aliás, no final dos 40 dias, quando a gente costuma ler, se você for ler o capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo 1, e você vai ver aquela conversa, aquele discurso que Jesus tem ali com Satanás. Satanás tentando influenciar de alguma forma Jesus para tomar uma decisão que iria mudar todo o contexto da história. Onde Jesus foi levado, após o seu batismo, ele foi levado ali para o deserto, através de quem? Através do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para ser tentado, ou seja, para ser provado, para ser colocado em teste, para ser analisado, para ser, enfim, ele seria provado e aprovado. Muitos de nós passamos por esse processo também da aprovação para acontecer a aprovação. Então Satanás, de uma certa forma, queria, mas não conseguiu influenciar Jesus em suas decisões. Ele diz, olha, se tu quiseres, está com fome, né? Olha só, vamos começar aqui do começo, uma questão de princípio. Diz assim, então foi conduzir Jesus pelo Espírito ao deserto. Eu vou ler assim para ficar melhor, para vocês poderem olhar com meus olhos. Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Satanás sabia que Jesus estava com fome. Satanás sabia que Jesus já estava no seu ápice, até porque talvez, a Bíblia não relata, mas talvez Jesus somente consumiu, nesse período de 40 dias e 40 noites, talvez ele tenha consumido somente água. O ser humano precisa consumir água para se hidratar. Então, a fome já bateu a porta dele. A fome bateu em Jesus. Ele ficou com fome. Ele não estava como Deus. Jesus não veio como Deus para esta terra. Quando ele veio aqui, desceu do céu, deixou a sua glória, ele veio como homem, não veio como Deus. Então ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu calor, sentiu frio, sentiu medo, mas ele foi tentado aí. Satanás, como eu falei desde o começo, ele tentou ludibriar com palavras. Olha, se tu és o Filho de Deus, caso tu sejas, Jesus, o Filho de Deus,
Sabe o que você vai fazer? Você vai transformar as pedras em pães. É só transformar. Basta você fazer isso. Já que tu se diz o Filho de Deus, transforma agora. Faz esse primeiro milagre. Praticamente já Satanás queria que Jesus começasse a fazer ali o seu primeiro milagre. Qual é o primeiro milagre? Transformar pedra em pães. Pedra em pão. Mas não, Jesus não, olha. Conhece nada, Satanás. Você não sabe de nada. Deixa eu só te falar uma coisa, Satanás. Só para tu entender um pouquinho o contexto. É como se a gente está contextualizando aqui o discurso de Jesus com Satanás. Essa é bem a verdade. Tu não sabe de nada. Olha, eu vou te falar uma coisa. Talvez tu tenha lido a palavra de Deus, talvez tu tenha lido a Escritura, Satanás, e não entendeu bem o significado. Não foi esclarecido para ti, mas eu vou esclarecer. Não é só de pão que viverá o homem. Não é só de pão não que viverá o homem. Mas o homem, ele vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus, que vem do trono de Deus, que vem do céu, que vem do alto. É isso que Jesus queria ensinar para Satanás. Olha, Satanás, se tu quiseres me influenciar algo, ou está tentando me influenciar em algo, ou acha que eu não conheço a palavra de Deus e o conceito da palavra de Deus, que eu não sei a interpretação da palavra de Deus, você está muito enganado. Eu vou te explicar, detalhe por detalhe, o que é o sentido da palavra do pão. Não é só de pão que viverá o homem. A gente, não que Jesus estava dizendo que não precisasse comer, mas ele explica muito bem para Satanás. Olha, não é só de pão, não. Não fique você sabendo que a minha vida vai se resumir somente a estar se alimentando, a estar comendo, a estar bebendo. Não, não, Satanás. Negativo. A minha vida, a comida que eu tenho para comer, que eu como, que eu me alimento, ela vem de Deus, ela vem do alto, ela vem do Pai. É essa que me alimenta. É essa que vai me colocar sempre resoluto, reerguido, triunfante. É a palavra de Deus. E ela tem que ser também para a nossa vida. E o cristão, da mesma forma, ele tem que se alimentar. A comida física? Tem. É importante beber água, se hidratar? Sim, também. Mas principalmente a nossa alma. Isso nós estamos falando do corpo. Mas a nossa alma, ligada a Deus, o nosso espírito, ele precisa da alimentação do quê? Da palavra. A Bíblia é sagrada. Ele precisa desta alimentação. Porque a alma vai se alimentar da palavra de Deus. Uma alma que não é alimentada pela palavra de Deus é uma alma morta. Uma alma que se pouco lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, uma alma que pouquíssimo se alimenta da palavra, ou quase nada, é uma alma que já está na UTI, respirando por aparelho, já logo vai morrer na fé, não vai conseguir vencer as batalhas, não vai conseguir passar de nível, passar de fase. É isso que acontece com nós cristãos que não nos alimentamos da palavra de Deus. Aí vamos pegar agora lá em 1 Pedro 2,2, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aí o apóstolo Pedro escreveu essa carta, eu creio que ele se lembrou, aliás, ele se lembrou não, o Espírito Santo fez ele lembrar do que Jesus passou ali no deserto. Então é importante o cristão também alimentar-se da palavra de Deus, ele desejar afetuosamente, com todo amor, com todo carinho, com toda a vontade, esse leite racional. O que é esse leite racional? O que é este alimento racional? É a palavra de Deus, como a gente falou desde o princípio aqui de nossa leitura diária. Então o cristão ele precisa desse alimento. Ele tem, como eu falei aqui ainda há pouco, se o cristão não se alimentar da palavra de Deus, ou quase nada se alimentar, ou manter uma alimentação muito desregrada da palavra de Deus, aí
aí se alimenta de outros temas, de outros assuntos, de outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ele vai acabar morrendo na fé. Vai acabar se tornando um crente, um cristão, raquítico, perdão pelo erro, raquítico na fé. O que é um cristão raquítico na fé? É um cristão que está quase no seu estado de subnutrição, está faltando nutrientes, está faltando alimento, está faltando vitaminas, sais minerais. Claro que eu coloco no sentido aqui da palavra de Deus. Um cristão que facilmente e fatalmente será levado por qualquer vento de doutrina. Muito fácil é levado. Ele é fácil de ser enganado. Ele é fácil de ser levado na mentira, às vezes de falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, lobos cruéis que acabam se infiltrando dentro das igrejas. Para quê? Para arrebatar, para tirar as ovelhas do foco, que é Cristo. Então, como ele falou aqui, desejai afetuosamente como meninos nascidos por leite racional. Experimenta ver como é que uma criança não recém-nascida ou já que ainda em fase de amamentação, seja ou pela mãe ou por mamadeira, onde ela, com muita fome, com muita vontade, ela se alimenta daquele leite e em frações de segundos ela acaba, minutos, com toda a vontade ela se alimenta. Então a gente tem que se alimentar da palavra de Deus com vontade, não é de qualquer jeito não. A gente precisa desejar afetuosamente, desejar se alimentar para ficar nutrido, para que jamais Satanás consiga nos tragar, para que jamais Satanás consiga nos desvirtuar a nossa fé. E se Jesus não tivesse estado ali com a palavra de Deus na mente dele, no coração dele, na alma dele, ali no deserto, ele teria, claro que não vem o caso, mas ele teria fatalmente se entregue à vontade de Satanás. Mas como Jesus veio como homem, não veio como Deus, mas ele tinha a palavra de Deus, ele tinha um jejum, ele tinha oração, ele sabia da fé que ele estava em Deus, ele sabia o plano, ele sabia da missão que ele tinha a concretizar. Ele tinha a palavra de Deus dentro de si. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, assim como escreveu o salmista Davi. Jesus tinha a palavra de Deus escondida nele, para que ele não viesse pecar contra o Pai, contra Deus. Então, se Jesus não tivesse tido essa convicção de que ele tinha em Deus, como eu falei, ele não teria resistido à primeira investida, ao primeiro intento de Satanás na vida dele. Então, irmãos, é por aqui que ficamos com nossa leitura. Amanhã temos mais uma leitura diária em nosso canal. Eu peço que desde já você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, se inscreva mesmo, compartilhe, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, que Deus os abençoe.